Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cubo Verde. Hoje a gente vai falar sobre um desafio que aparece em praticamente toda empresa em fase de crescimento, que é como sair de uma operação que depende demais dos sócios e construir uma gestão mais organizada, previsível e preparada para decisões maiores. Porque muitas vezes uma empresa pode estar até crescendo, faturando bem e conquistando o mercado, mas ainda não tem processos, indicadores, rotina de gestão e autonomia de equipe suficientes para sustentar esse crescimento. Isso pesa não só no dia a dia da operação, mas também em movimentos importantes, como captar novos recursos, trazer novos sócios ou até mesmo vender a empresa no futuro. Para conversar sobre isso, eu estou aqui com duas pessoas que vivem esse tema de perspectivas diferentes. O primeiro é o Pedro Fenati, sócio da FC Partners, é uma empresa especializada em governança corporativa, valuation, estruturação financeira e fusões e aquisições. O Pedro atua ajudando empresas a se profissionalizarem, estruturarem processos, indicadores e rotinas de precisão para crescerem com mais consistência e estarem aí preparadas para movimentos estratégicos. Seja bem-vindo, Pedro. Muito obrigado pela apresentação, Adriano. Obrigado, André, pelo convite. Estamos aqui à disposição para bater esse papo aí sobre esses temas importantes aí no nosso cenário empresário do Brasil. E obrigado pelo convite novamente. E a gente também está aqui com o André, que é fundador da Vértice do Task Rush. O André acompanha há muitos anos, os desafios de uma empresa, de empresas que precisam transformar estratégia em execução, organizar projeto, acompanhar a equipe, controlar o resultado e evitar que a operação fique concentrada demais em poucas pessoas. Seja bem-vindo novamente, André. Muito obrigado aí, Adriano, Pedro. Vai ser um prazer a gente bater um papo sobre isso. O Pedro, um grande especialista nessa área e cada vez mais a gente afunilando nessa temática de gestão empresarial, gestão de projetos, para que os empresários descubram cada vez mais a margem de lucro, o retorno de cada projeto e a organização interna, processos e pessoas. Vamos lá. Para começar, eu queria ouvir do Pedro mais sobre a origem da FC, essa empresa aí que nasceu com foco em M&A, e queria saber como é que vocês perceberam que muitas organizações ainda não estavam prontas para venda, Em que momento que vocês entenderam que, antes de falar de vender uma empresa, você precisa ajudar ela primeiro a se organizar? Boa, legal. Então, a FC, a gente está no mercado desde 2012, E a gente nasceu justamente com isso que você comentou, Adriano, que era para fazer M&A, Que é para fazer os movimentos de fusões e aquisições. E aí, no decorrer do caminho, a gente foi percebendo que a maioria das empresas não estavam preparadas para ser vendida por conta de organizações financeiras, organizações de informações no geral, práticas de governança, enfim, diversas situações que dificultavam a conversa com o vendedor. Como existe uma simetria de informações entre o vendedor e o comprador, o vendedor sabe muito mais da empresa dele do que o comprador, acaba que a gente precisa de organizar melhor essas informações para que essa simetria seja reduzida ao máximo possível. E foi por conta dessa situação específica, a gente percebeu que, a gente, para ter sucesso no mercado de M&A, a gente também precisa ajudar essas empresas aí a se profissionalizarem, a ter uma melhor qualidade da informação. Então, foi assim que a gente criou e estruturou essa área de governança aqui dentro da FC, que foi em 2015. A gente preparou todas as informações e metodologias necessárias para que a gente conseguisse auxiliar nossos clientes, que é muito focado aqui no middle market, que são empresas que têm valor de mercado entre 30 e 500 milhões, assim, que a gente faz esse tipo de movimento. Então, a FC atua nessas verticais de governança, que foi isso que eu acabei de comentar, na vertical de M&A, que é o nosso foco principal, que é auxiliando empresas que querem ser vendidas ou empresas que querem comprar outras empresas, que o mercado chama de sell side e buy side. Nessa mesma área de M&A, a gente também auxilia empresas na captação de investimentos com bancos de fomentos mesmo, o BDMG, o BNDES e assim por diante. E a gente também tem uma atuação mais passiva, que é na parte de investimentos proprietários, A gente foi representante regional
do Createc 2, que foi um fundo de Venture Capital. A gente fez 5 investimentos aqui em Minas Gerais, e depois que entrou no período de desinvestimento, né, a gente acabou tomando gosto por isso e também fazendo investimentos anjo, né? Então, essas são as atuações aí da FC Partners, principalmente, e na área de governança, desde 2024, a gente montou um grupo de empresários para que a gente pudesse discutir diversos dilemas, né, profissionais, pessoais e familiares, e compartilhar conhecimento, informações. Então, a gente tem um grupo que chama FCO, que a gente faz encontros mensais, no formato de conselho mesmo, para que os empresários ajudem uns aos outros, né? Então, essa foi a nossa intenção aí em criar esse grupo. Perfeito. E aí, chega nesse momento em que vocês percebem que a empresa precisa se organizar. Qual é o primeiro passo, né? O que muda, né, nesse primeiro momento, né? Vocês entram na empresa, falam o que precisa mudar primeiro. Queria que você falasse desse momento, assim, inicial, né? De como é que é. Beleza. Então, a gente sempre tem uma fase de diagnóstico, né? No qual a gente conversa com os sócios, com os executivos da empresa, para que a gente consiga entender e mapear todas as questões que envolvam a empresa, né? Além disso, a gente faz todas as análises de informações financeiras e econômicas da empresa para que a gente adapte as informações ao que o mercado está acostumado a receber e a analisar, né? Então, a primeira fase que a gente faz inicialmente para a organização dessas empresas é o que a gente chama de direcionamento estratégico, né? Que é o planejamento estratégico da empresa, no qual a gente alinha os interesses pessoais e profissionais dos sócios da empresa, né? A gente costuma brincar que a maioria das empresas acha que tem um alinhamento, mas quando você vai conversar mesmo com as pessoas, está um querendo ir para um lado, o outro querendo ir para outro lado, sabe? E eles inconscientemente acham que estão alinhados, e isso atrapalha bastante, né, na hora que qualquer tipo de informação que você vai conseguir discutir. Então, esse direcionamento estratégico para esse alinhamento geral é uma das primeiras etapas assim, do trabalho. Depois que a gente define, né, olha, a direção que a gente está querendo chegar, a gente vai determinar quais são os planos estratégicos, né, quais são os projetos estratégicos, para ir cascateando isso para o nível executivo ali, para que a gente consiga executar todas essas atividades e chegar na direção, né? Então, é a partir do macro que a gente vai chegando até o micro. E aí a gente define, né, os OKRs, os indicadores de desempenho, que são os KPIs, né? A gente determina, né, planos de treinamento para a equipe de gerentes, casos que a empresa demande essa situação, né? A gente auxilia também na elaboração e assinatura de um acordo de acionistas, né, que a gente acha que é bem importante a empresa ter isso em mãos, porque apesar do alinhamento societário, em muitos momentos, né, quando você não tem isso muito bem claro, prevendo problemas com seus sócios, na hora que acontece algum tipo de desalinhamento, vira um litígio, né, que não precisava virar. Então, a gente costuma brincar que o melhor momento para você combinar as regras do jogo, né, prevendo o caos, vamos dizer assim, é quando está tudo bem. E aí, quando está tudo bem, você bota tudo no papel, prevendo que vai dar tudo errado, já regra tudo, já prevendo que vai dar tudo errado, para quando estiver dando tudo errado, não vai ter litígio, não vai ter nada, porque já está tudo previsto, né? Então, isso é um dos movimentos bem importantes, muito negligenciados, né, pelos empresários atualmente, que, enfim, acham que estão alinhados, como eu comentei inicialmente, mas na hora que o tempo vai passando, né, os momentos de vida vão passando, e os seus objetivos de vida também vão mudando, né? E isso é bem importante a gente deixar tudo muito bem alinhado. E depois que a gente faz esse direcionamento, faz o diagnóstico, determina todos os planos estratégicos, né, tudo que vai acontecer, a gente auxilia a empresa a fazer isso acontecer, né? Então, a gente não é aquele tipo de empresa que só aponta o problema, a gente aponta, pega na mão e ajuda a resolver. E aí a gente faz as reuniões semanais de gestão, né? A gente acompanha todos os indicadores, a gente treina os gestores a fazer isso acontecer, a gente implementa uma reunião de consultivo para que a gente apure os resultados, apure se os planos estratégicos estão sendo executados, discute assuntos estratégicos, né, vê se precisa de mudar o rumo, o que precisa fazer, e a gente vai criando essa camada de governança na empresa para que os sócios vão se adaptando a isso, né? E aí a gente costuma brincar que quando a empresa já tem tudo isso muito bem estruturado, né, ela nunca vai ser surpreendida com o movimento de M&A. E aí ela já vai estar pronta para fazer esse movimento de fusão e aquisição,
e vai cortar muito o caminho, né? E aí ela pode fazer um movimento desse que normalmente tem duração de 12 a 18 meses, né? Num período mais curto possível, né? Então é isso que a gente costuma fazer aí quando entra dentro das empresas, Adriano. Ô Pedro, e complementando essa visão, principalmente na fase de diagnóstico, fazendo uma analogia numa realidade que a gente vive aqui nos projetos mais digitais. Mas eu costumo dizer que sempre que a gente tem pessoas e projetos, a gente precisa da gestão de projetos e certas coisas, certos movimentos, entre aspas, são padrões. E aí, nesse ponto que você trouxe, principalmente da fase de diagnóstico, vem duas dúvidas aqui para entender como é que funciona na operação de vocês. Primeiro, vocês lidam com diversos tamanhos de empresas, diversos tipos de problemas distintos. Existe algum padrão para que essas empresas que pedem uma ajuda entre aspas, né, no sentido de organizar toda a parte da operação, seja para aquisição ou seja para consultoria geral mesmo, vocês conseguem, hoje já existe algum padrão nesse diagnóstico que vocês fazem que está muito claro do nível de desorganização dessas empresas? E emendando uma pergunta na outra, né? A nossa audiência aqui, ela acaba perguntando muito para a gente sobre as questões de quando que algo vira uma cultura dentro da empresa. E eu acho que a consultoria ela é muito importante para isso. Você falou uma frase que eu acho muito válida, que é: a maioria das consultorias apontam um problema e falam, resolvam aí, né? Mais ou menos assim. E a FC já vem com um olhar de nós apontamos o problema, a gente dá a mão e a gente vai ficar junto aqui até que isso vire cultura, né? Porque na nossa realidade aqui, de projetos digitais, projetos grandes também, muitas das vezes, a gente vê que as empresas são organizadas, levantam a mão quando tem algum determinado problema, a gente resolve o problema na maioria das vezes e depois banaliza isso e esse problema acaba voltando em algum momento pelo fato de acreditar que, uma vez solucionado, o problema não volte a acontecer. Então, não adianta de nada o consultor resolver um problema se não virar uma cultura lá dentro para que isso não volte a acontecer. Se você puder explanar um pouco mais sobre essa parte do diagnóstico. Não, claro. Assim, um padrão, você comentou que eu lido com problemas distintos, né? Mas se eu for fazer uma análise aqui nesses últimos 10 anos e listar quais são os principais problemas assim, apontados nas diversas empresas que a gente atuou, eles são muito parecidos, sabe? Eles convergem bastante nessas esferas estratégicas e muito ligado a questões de governança mesmo, cultura, processo, pessoas, né? Sucessão, que tem muito, né? Programas de remuneração variável, que acontece demais para retenção de talentos, né? Como que eu consigo contratar melhores pessoas, como eu torno minha empresa uma marca empregadora, enfim, são dilemas que os empresários vivem no dia a dia e que independe do setor. Os setores distintos vivem problemas muito parecidos. Isso é até um ponto que a gente discute bastante lá no FCO, sabe? Que são empresários de setores totalmente distintos, mas que os problemas são muito semelhantes, né? Então, isso é bacana. Mas, te respondendo já, um padrão específico que a gente vê é o desalinhamento entre sócios e o desalinhamento da estratégia, sabe? A gente percebe que tem algumas empresas que formam-se feudos lá dentro, né? No qual um sócio pensa de um jeito, o outro pensa do outro, o outro pensa do outro, acaba que ele blinda a equipe dele ali para agir do jeito que ele quer, o sócio A faz isso, o sócio B blinda do jeito que ele quer, o sócio C blinda do jeito que ele quer, e a empresa acaba não agindo como uma unidade, né? Ela acaba agindo cheio de setores, e um setor aponta o dedo para o outro, então falta esse pensamento empático, né? No qual, a gente é uma empresa, a gente tem que caminhar junto, um setor tem que ajudar o outro. Eu gosto muito de provocar clientes falando da questão da accountability, né? Que é aquele senso de autorresponsabilização, não só com as minhas atividades, mas com a do outro também, né? Então, eu preciso de ter aquele sentimento proativo de colaboração. E quando eu consigo instaurar esse sentimento e essa cultura, o negócio flui muito melhor, sabe? E uma coisa que não funciona de jeito nenhum é o empresário acreditar que, contratando uma consultoria, ele não patrocinar e entrar de cabeça no projeto, o negócio vai dar certo, sabe? Então, isso que você comentou aí, de que em alguns momentos
faz o diagnóstico, implementa a atividade, mas acaba se perdendo, né? E aí volta com o problema de novo. Na experiência que eu tive aqui nas empresas, eu percebo que isso acontece muito por conta da falta de patrocínio dos cabeças da empresa, sabe? Porque quando eles estão muito inseridos, né, engajados e querendo fazer o negócio acontecer, sai, e os exemplos são muito produtivos, sabe? A empresa muda, tem uma mudança de direção, quando quebra-se esses feudos, né? Quando as vaidades saem, o ego sai, e aí fica só a situação da empresa, né? O crescimento da empresa é sempre o objetivo principal, o CNPJ e não o CPF, né? A gente consegue perceber que esses casos dão super certo. Então, não adianta contratar uma consultoria achando que vai ter algum milagre, né? É sempre um trabalho a 4 mãos. Não existe bala de prata, sabe? Olha, eu vou chegar, vou resolver seu problema e acabou. É um trabalho de construção a 4 mãos, né? São peculiaridades, customizações, são situações, rotinas, enfim, que divergem de situação. Apesar do problema macro ser muito parecido, né? A forma micro de tratar diverge bastante, né? Porque você envolve o comportamento humano, né? O jeito que a pessoa está lá e principalmente a cultura da empresa, né? Então, aquele tripé que é cultura, né? Processos e pessoas, eles têm que estar muito bem alinhados ali para que a empresa seja autogerenciável, vamos dizer assim, né? Que eu dependa menos de poucas pessoas, né? E a gente consiga construir uma cultura forte de autogestão, no qual o CNPJ é o protagonista e não o CPF, né? Então, a gente costuma identificar muito isso acontecendo e é esse mais ou menos o padrão assim, que acontece, fazendo uma interface aí também com a questão da cultura que você comentou. Legal, você já chegou num ponto que até eu ia perguntar, que era como é que vocês organizam esses projetos, né? Que projetos recorrentes, principalmente de governança e em operações mais fechadas, né? Existe um desafio que é transformar a decisão em entrega. E como é que acompanha essa responsabilidade, como é que mantém a qualidade sem criar uma dependência extra ali para os líderes, né, para os gestores. E eu queria saber como é que vocês fazem isso, como é que vocês organizam esses projetos, essas equipes. Você falou de KPIs, de criar uma gestão ali que ela olhe mais para isso, mas eu queria que você falasse de como é que vocês alcançam esse resultado, como é que vocês acompanham isso. Ótimo. Eu tenho uma cabeça de tirar a complexidade de tudo, sabe? Então, simplificar as coisas. Gestão, se a gente não tivesse no mundo digital que a gente está hoje em dia, né? Se não existisse internet, né? Computadores, etc., se faz gestão da mesma forma, sabe? Você pode fazer gestão com papel de pão mesmo e organizar cronogramas, entregas, né? Tarefas e etc. Eu estou dizendo isso por um simples motivo. Quando eu percebo muitos empresários que dão uma travada, assim, na hora de fazer uma organização, que eles começam a pensar, não, preciso de contratar uma ferramenta aqui, fazer isso, aquilo, outro e tal, e aí acaba colocando tanta coisa assim na frente que fica travado, sabe? E em vez de ter esse pensamento simplificado, as ferramentas estão aí, a tecnologia está aí para ajudar, para potencializar, para otimizar, né, para a gente ganhar mais tempo, mas não necessariamente elas precisam estar envolvidas para que o negócio aconteça. Elas facilitam muito, né? E a gente utiliza essas ferramentas aqui para fazer todos esses tipos de organização. Então, a gente desenvolveu uma ferramenta interna, no qual a gente tem todas essas organizações de indicadores de desempenho, de tarefas, né, de responsáveis, de atas de reunião que a gente vai circulando. A gente vê muito no mercado que o empresário negligencia o poder de uma ata. E a ata, para mim, ela é uma ferramenta poderosíssima, porque ela coloca no papel o que está sendo discutido aqui na reunião, de uma forma simples, todo mundo concorda, não tem mais disse-me-disse. No futuro, você lembra que você falou aquilo? Você lembra? Não lembro não lembro daquilo não, cara, tá na ata aqui, a gente combinou isso aqui, não tem mais problema, sabe? Você acaba tirando um problema, assim como eu falei com o acordo de acionistas, facilita um litígio futuro, ata facilita qualquer tipo de comunicação e combinado. O que está escrito na ata está escrito em pedra? Não, você pode mudar. Mas também você elimina aquele problema de eu não disse isso, eu não concordei com isso, eu não concordei com aquilo outro. Então, a ata é uma ferramenta muito poderosa, e eu percebo que muitas empresas, gestores, sócios, diretores, eles fazem uma reunião, poderiam gerar uma ata simples
e não geram. E aí acaba dando problema lá na frente, sabe? Então, a gente utiliza muito essa questão dessas atas, atribuição de tarefas, definição de cronograma, né? Implementação de quem que são os responsáveis por cada tarefa. A gente faz o microgerenciamento também, né? Que é a partir de uma entrega macro, quais são as microentregas que precisam ser feitas para que a gente não seja surpreendido lá na frente, né? Eu, por exemplo, odeio combinar alguma coisa que vai ser entregue daqui a um mês, e daqui a um mês eu volto com a entrega que não é do jeito que eu gostaria que tivesse sido feita, né? E como que eu elimino isso? Eu, particularmente, quando isso acontece, a culpa é minha, porque eu não fiz o alinhamento correto, eu acho que eu não passei a mensagem correta, e aí a entrega vai vir de acordo com isso. A partir do momento que você faz um microgerenciamento, no qual você consegue, olha, a entrega da macro é essa, mas as micro-entregas são essas, você vai corrigindo rota. Se algo está saindo do jeito que você não gostaria, você corrige a rota ali, você vai alinhando. Além de criar um engajamento no time, uma comunicação constante, essa cultura, né, do desempenho, da alta performance. Então, são essas as situações assim, que a gente usa para o dia a dia, né? A gente usa a ferramenta como uma aliada, não como o fim de tudo, né? E aí a gente destrava e costuma tentar destravar na cabeça das pessoas que a tecnologia está aí para nos ajudar, né? E não para dificultar. E ferramenta sem processo definido é só a ferramenta, não adianta. Né? A ferramenta ela ajuda muito desde que a empresa tenha consciência de como usar para tirar proveito da ferramenta. Concordo 100%. Gostei bastante que você falou da ata, que é uma coisa que entrou na cultura da Vertex. Eu trabalho muito na operação da Vertex, e a ata foi um momento que quando a gente começou a trabalhar e pensar na ata como uma coisa assim, eu vou para reunião com o cliente, né? Eu trabalho muito com o cliente, eu vou para reunião com o cliente, e aí dali sai uma lista de coisas que a gente combinou, coisas que ficaram ali escritos que cada um vai fazer, e depois passa meses, vem uma reclamação sobre alguma coisa, a gente volta na ata e vê o que foi feito e o que não foi feito. É perfeito, esse ponto achei muito interessante. Só para complementar ainda sobre a questão da ata e fatiar uma grande entrega em pequenas tarefas, muitas das vezes também abaixa a pressão no sentido do cliente cobrar uma coisa que está combinada, que foi colocado na ata. Então, o Pedro trouxe bem que é possível de ir corrigindo essas rotas. E, naturalmente, né, não sei na sua realidade, Pedro, mas geralmente o cliente vai acompanhando isso mais de perto também. Certamente. Evita uma cobrança e evita aquela ansiedade de aguardar que isso vai ser entregue em tal data. Não, certamente isso. Isso alinha interesses, né? E reduz essa ansiedade mesmo. Isso é bem importante. Um dos pontos que você trouxe para a gente, Pedro, que eu fiquei bem interessado em saber mais, né, é que você criou um grupo onde empresários podem falar de desafios pessoais, profissionais, né, um grupo onde tem espaço para falar de problemas reais, né. Eu queria que você falasse um pouquinho desse grupo, como é que ele tem te ajudado e como que você acha que ele é uma ferramenta de transformação aí dentro do que vocês fazem. Vou contextualizar um pouco por que a gente fez esse grupo, né? E aí vai ficar mais fácil de dar essa resposta. Nesse setor de governança que deve ser, a maioria dos nossos clientes, principalmente depois da pandemia, começou a nos pedir bastante conexão com outros empresários, para entender, né? Estava daquele movimento muito incerto, né? Aquele ambiente bem desafiador para todo mundo, e o empresário quer escutar o outro, né? O que você está fazendo? Como é que você está lidando com isso, né? Como é que você está fazendo essas situações todas? E eu fazia essa intermediação, igual a gente está fazendo aqui, um call assim, porque ninguém estava saindo de casa, né? Conectava os empresários, mas depois o negócio não andava, sabe? E aí quando alguém me pede alguma coisa e eu sinto que eu não estou entregando, eu fico bem incomodado, né? E aí eu falei, cara, eu preciso de pensar em alguma coisa que vai facilitar e eu vou conseguir suprir, né, essa demanda que o cliente está me trazendo. E aí eu fiz várias pesquisas de mercado, né, existem vários grupos nesse sentido, uns muito focados em network, mas o meu é zero, assim, sabe? O meu não é focado em network, o meu é focado em dilema, problema, e como que um empresário vai ajudar o outro, né? Então, lá não é para criar um ambiente, vamos fazer negócio junto, eu sou bom e bonito nisso, eu sou bom e bonito naquilo e tal. Não, lá é o momento em que você tira a apresentação institucional da sua frente e coloca o que está debaixo do tapete ali, né, para todo mundo escutar, entender, porque todo mundo vive problemas, todo mundo tem problema todo dia, tanto na esfera profissional, pessoal, familiar,
E isso que quando você joga luz nessas situações e se demonstra vulnerável por isso, é um aprendizado constante, porque quando você demonstra vulnerabilidade, o outro também demonstra, e aí um fica querendo ajudar o outro. Isso é um comportamento humano mesmo, né? Que a gente, sempre que alguém tem dificuldade, a gente tenta ajudar, né? Essa que é a situação. E o grupo é para isso, sabe? A gente reuniu, então são pequenos grupos hoje a gente está com 2 grupos, né? Que variam de 8 até 15 pessoas, a gente não ultrapassa isso. São de setores totalmente diferentes, a gente assina acordo de confidencialidade para que a gente possa, enfim, ter a tranquilidade, né, de falar de todos os tipos de informação possíveis ali, e se sentir num ambiente seguro mesmo, bem confidencial, assim. E esses pequenos grupos criam intimidade, né, e ao criar intimidade, você começa a se abrir mais, e a gente aqui deve ser, a gente tem um processo seletivo bem rigoroso, porque a gente acredita que a fortaleza do grupo são os membros do grupo, né? Então, quanto a gente não é aquele negócio de vem participar, não, é um processo bem seletivo, bem forte, assim, para que o grupo realmente seja produtivo e um empresário consiga ajudar o outro, né? Não é algo que a gente vê como uma grande escala, assim, de ter um mega grupo e tal, a gente não acredita muito nisso, apesar de que faz sentido em várias situações aí de network, a gente só não atacou essa demanda para suprir essa situação dos nossos clientes, sabe? E aí a gente faz encontros mensais, no qual a gente ou convida alguém para falar de algum tema específico, como sucessão, gerenciamento de projetos, governança, M&A, IA, enfim, a gente convida alguém para falar e abrir o coração a respeito disso. Tem encontros que os próprios membros apresentam o case deles, né, que eles abrem os problemas, né, os dilemas que eles têm e os outros conseguem ajudar. E a gente também faz encontros no formato de reunião de conselho mesmo, né, porque são todos empresários muito qualificados ali, e a gente senta numa sala de reunião mesmo, um dos membros traz algum tipo de problema e a gente debate ali em sala de reunião mesmo, durante 2, 3, 4 horas ali para tentar um ajudar o outro. Quando tem problemas familiares, pessoais, o pessoal também fala da experiência que teve, né, em relação a como lidou com isso. Então, quando você tem várias perspectivas, você consegue caminhar numa direção melhor, né? Sempre bom você ampliar o horizonte assim. Enfim, o grupo é bem prazeroso, né? Essa iniciativa é muito interessante aqui, que a gente gosta demais de fazer, porque a gente aprende muito. O papel do UFC realmente ser o mediador ali, né? Quebrar o gelo inicial, porque no início ainda não existe esse relacionamento próximo, e aí, com o decorrer do tempo que vai se criando, e a UFC, a partir da minha figura, né, faz essa intermediação, traz os temas, né, organiza os encontros, organiza happy hours ou viagens, enfim, para que os membros fiquem muito unidos ali e a gente consiga ter a potência máxima desses encontros, dessas sinergias, e que, enfim, cada um possa tirar o melhor possível desses encontros. E que naturalmente rola negócio também, às vezes, provavelmente. Isso, naturalmente, assim, o network ele é secundário, mas ele existe, né? Claro. Então, não deixa de acontecer alguma coisa, e quando acontece negócio entre membros do grupo, eu troco eles de grupo e tal, para que a gente não perca a total transparência nos encontros, sabe? Isso não tem problema nenhum. Vai gerar um network, não tem jeito, né? Um facilita a vida do outro. Eu estou precisando de um contato de alguém tem isso, e aí tem o contato fácil. Estou precisando de uma ajuda operacional nisso, eu posso conectar o meu gerente A com o seu gerente B aí e tal, e aí tem essa conexão também. Então é isso, assim, é um grupo mesmo para ajudar, e é um conselho, né? Nada mais do que um conselho com várias grandes personalidades e profissionais ali que dispensam comentários, né? Porque já se provaram, se consolidaram aí no mercado. Então, a gente trata como um grande conselho aqui, consultivo, que um empresário acaba ajudando o outro em diversas situações. Com certeza, alguém que vai estar escutando esse episódio aqui vai perguntar como é que faz para participar. E aí, o que a gente responde? Não, aí é só pedir para entrar em contato conosco mesmo, né? Lá na UFC, no nosso site, a gente tem os meios de contato mesmo, e a gente marca entrevistas, né? O processo de seleção,
ele é feito assim para que a gente consiga identificar. E aí, sem vaidade nenhuma, tá, gente? É porque o grupo ele precisa de funcionar nivelado, né? Não adianta nada a gente colocar empresários que estão em momentos de vida ou profissionais totalmente diferentes que talvez não tenham essa pegada, sabe? E aí a gente vai direcionando para os grupos necessários, né? Então, são feitas essas entrevistas, né? A gente vai entendendo o que a pessoa está precisando de ajuda e o que ela consegue contribuir, né? Então, o dar e receber aqui, que é a principal ferramenta desse grupo, é o dar e receber, é o falar e ouvir, tem que ser assim, porque senão não vai funcionar da melhor forma possível. E, enfim, a gente marca entrevista, marca contato, vai ser um maior prazer aqui para a gente conhecer a audiência de vocês aí mais a fundo, para que a gente consiga auxiliá-los aí nessa caminhada que é tão desafiadora, né, no mundo empreendedor. Muito bom. A gente já está se encaminhando para o final aqui desse episódio, pessoal. Eu queria, Pedro, para a gente chegar assim num momento final, que você pudesse falar... Agora uma provocação, assim, voltasse lá para a FC Partners do começo, quando era só uma ideia, e eu queria que você falasse para esse Pedro dessa época, né, o que ele precisa se preparar para o futuro, e também queria que você falasse para o nosso público também, se alguém está nesse momento aí da empresa, está num momento que ela não está com a gestão tão profissionalizada, o que você diria para essas pessoas também, dar uma dica aí para esse pessoal. Queria que você falasse esses 2 pontos aí. Beleza. Essa pergunta, assim, voltando no tempo, né, o que você faria diferente, ela é delicada porque, assim, eu gosto de pensar que o Pedro de hoje, ele só existe hoje por causa dos erros e acertos que eu cometi no passado, né? Se eu mudasse alguma coisa do passado, eu não seria o que eu sou hoje, tanto do lado bom quanto do lado ruim, né? Então é difícil responder essa pergunta, né? Mas, assim, certamente no decorrer desses 15 anos aí, a gente aprendeu demais com todos os projetos que a gente teve, né? As noites viradas, os estudos realizados, né? Todos os clientes que a gente atendeu internamente, meus sócios, enfim, todo mundo aqui. A situação principal que eu gosto de pensar e gosto de passar esse conhecimento também tente simplificar as coisas, tira o lado complexo, porque isso te trava para evoluir, sabe? Tenta pensar sempre na parte mais simples, passa a primeira para depois você chegar lá na quinta, sabe? A gente brinca muito aqui que o bom é inimigo do ótimo, né? A gente costuma ficar muito travado quando eu começo, eu vou fazer alguma coisa, eu já miro na excelência, sendo que eu nem comecei ainda, sabe? E para chegar na excelência, você precisa de viver o processo ali, você precisa de estar aprendendo, estar errando, estar acertando, tá vivendo aquela situação realmente. Então, pensa simples, não tenha medo de errar, no erro que você aprende mesmo, né? Passa essa primeira, não mira na excelência de cara, a excelência vai chegar com um trabalho duro e disciplina, isso vai acontecer, sabe? Enfim, o Pedro lá de trás complicava muitas coisas. Ele pensava lá na frente, já pensava da melhor forma possível, eu vou resolver esse problema, já pensa na solução completa e tal. E eu percebi ao longo do caminho que simplificar, quebrar as entregas, o bom ser inimigo do ótimo, facilita demais a vida, sabe? Então, isso seria um dos pontos, um dos aprendizados aí que, se eu pudesse conversar com o Pedro lá de trás, eu passaria para ele. A segunda pergunta que me fugiu aqui. Eu acho que você já respondeu as duas de uma vez só e foi ótimo aí, que era exatamente isso, né? O que você fala para quem está aí nesse estágio aí de a empresa está precisando se organizar, né? Você já deu uma boa respondida aí, mas era isso. Pessoal, a gente falou hoje, né, muito sobre como que uma empresa precisa se preparar, né, para desafios futuros, né? E também como que a gestão ela precisa ser concentrada não só nos sócios, né? Mas também precisa ser pensada em criação de processo, de indicadores, de responsabilidade, para criar de fato uma autonomia na empresa. Queria agradecer, Pedro, pela sua conversa, né? Você trouxe pontos aqui muito interessantes, apresentou para a gente a FC, fiquei muito, muito interessado em entender mais o que vocês fazem, achei muito legal esse ponto, né? De vocês ajudarem ali, não ser só uma consultoria que vai lá e fala, esse aqui é o problema, e sem ajudar
o empresário que está ali passando por um momento, uma empresa que está passando por um momento que ela precisa se profissionalizar. E também achei muito interessante esse ponto do grupo, né? Esse grupo, para mim, ele é perfeito, né? Pensando ainda mais para quem está passando por uma dificuldade aí, né? No contexto dos clientes de vocês aí, acredito que deve ser muito importante esse grupo para ajudar mesmo, né? Queria agradecer também, André, você trago aí os pontos aí muito interessantes também, né? Voltado aí principalmente para o projeto, para a estratégia. E vejo que a gente está falando aqui, quando a gente conversa ali, né, nos outros episódios, sobre Task Rush, sobre gestão de projetos, sobre outros assuntos, né? A gente está bem conectado ali com esses assuntos, né? De gestão com consciência, gestão com propósito, né? Gerar um propósito no que a gente está fazendo e mover todo mundo nessa mesma direção. Pessoal, vocês querem falar algum último ponto? Querem trazer algum último ponto? Querem deixar algum recado? Esse é o momento de fazer o jabá também. Só de agradecer mesmo, novamente, é sempre oportuno e prazeroso esse bate-papo, né? Eu sempre gosto mesmo de, enfim, conhecer novas pessoas, né? A gente se conheceu tem pouco tempo, tanto o Adriano quanto o André aí. E, enfim, parabéns pelas iniciativas aí de vocês. Certamente vocês contribuem muito aí com o ambiente, o ecossistema de empresários que assistem vocês, né? Que vocês têm relacionamento. Enfim, gostaria de parabenizá-los e agradecer pelo convite e contem comigo aí para qualquer situação. Pedro, obrigado novamente pela sua participação. Como o Adriano já antecipou, muito rico. A nossa audiência hoje é formada por muitos empresários, muitas pessoas que superam obstáculos dia a dia no mundo digital. Então, nada melhor do que conhecer operações de uma consultoria que não é só na parte teórica, mas sim na parte prática também. E o que mais me chamou a atenção nesse papo nosso foi a visão de vocês de criar mais do que processos, criar rituais. E ritual nada mais é do que uma atividade que é feita repetidamente, inúmeras vezes, até que se vire, de fato, um ritual. E o ritual ele não pode depender do dono. O ritual ele tem que estar tão enraizado que todo mundo possa fazer com facilidade e de forma natural, sem que o dono esteja perto do tamanho que for a empresa. Então é nisso que a gente acredita, é nisso aqui também que a gente ajuda os empresários a terem sucesso na internet, e a sua visão foi muito legal para complementar aqui. Obrigado mais uma vez. Maravilha, gente. E para quem está ouvindo a gente, né, a primeira vez que você está ouvindo o Cubo Verde, eu sempre falo em todo episódio que cada episódio complementa o outro. Então, se esse é o seu primeiro episódio, volta aí e vai ouvir os episódios antigos que a gente tem aí. Cada semana a gente fala de um assunto diferente, né? E a gente também tem muitos episódios aí falando sobre cultura organizacional, sobre outros desafios também. Então, convido todo mundo para ouvir, a seguir o Cubo Verde nas redes sociais, só procurar lá Cubo Verde e seguir no Spotify também. Se está ouvindo no Spotify ou na plataforma que você está ouvindo esse podcast, segue a gente, dá 5 estrelas lá e deixa um comentário também, se tiver alguma dúvida, vamos conversar. E é isso. Obrigado, pessoal. E eu acho que é isso. Tchau, tchau. Um abraço.